Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Eu sou o pastor Marconi Silva e estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Lula volta dos Estados Unidos. Como que foi esse encontro lá com o Trump, né? Só Deus sabe. Olha, temos também uma jovem lá do Iraque. Ela estava fugindo e Deus tocou, Deus falou com ela e ela aceitou Jesus. Temos também Mendonça, que não olha direita nem esquerda, ficou nervoso esses dias aí com o Daniel e graças a Deus deu tudo certo. Mas não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, aí para nossos vídeos e tem o link das lojas parceiras lá na descrição. Vai lá, de repente tem alguma coisa que te interessa e assim você também abençoe o nosso canal. Seja membro do nosso canal, assim você participa do grupo de membros. Tem aconselhamento pastoral, tem devocional, tem orações, tem campanha e uma equipe preparada para te abençoar. Mas tem algo muito interessante que eu quero falar com você. Lá no primeiro comentário fixado, tem um aviso lá, participar dos nossos sonhos. Clica aqui, clica lá. Você vai entender o que nós estamos querendo, a sua participação. E de repente Deus toca em você e você pode nos ajudar. Vamos então para as notícias de hoje, pastor. Graça e paz. Eu sou a pastora Juliana Silva. O ex-jogador Daniel Alves voltou a chamar a atenção nas redes sociais após participar de um grande evento cristão realizado em um estádio lotado, reunindo aproximadamente 35 mil pessoas. Durante o culto, imagens viralizavam mostrando Daniel Alves emocionado, levantando as mãos e falando publicamente sobre sua fé em Cristo Jesus. Em um dos momentos mais comentados da noite, ele declarou diante da multidão: "Eu estive na prisão, mas Cristo me fez livre." A fala rapidamente repercutiu entre páginas evangélicas, perfis de testemunhos cristãos e canais de notícias religiosas. Muitos internautas afirmaram que o momento representou uma tentativa de reconstrução espiritual da vida do ex-jogador após os escândalos judiciais que marcaram sua trajetória nos últimos anos. Outros destacaram que somente Deus conhece verdadeiramente o coração humano e que pode transformar histórias consideradas impossíveis. Durante a ministração, Daniel Alves apareceu bastante emocionado, chegando a interromper algumas frases enquanto falava sobre culpa, dor, solidão e recomeço. Pessoas presentes no estádio relataram um ambiente de forte emoção espiritual, com orações coletivas, louvores e momentos de clamor. Deus ele continua fazendo milagres. Daniel foi preso injustamente, acusado de algo que ele não fez, mas Deus mudou a vida de Daniel aos 40 anos. Agora, em vez de ter pessoas de um campo de futebol para ver ele jogar futebol, ele viu ele no campo de futebol, e isso é muito interessante, pregando a palavra de Deus. Uma pessoa muito conhecida pode realmente ter uma transformação espiritual verdadeiramente? Pode e acontece. Temos exemplo aí de Daniel, temos exemplo de outras pessoas, e graças a Deus está crescendo no mundo, e essas pessoas quando vai se converte de verdade, acaba puxando, pegando multidões, que nem 35 mil pessoas. Como diferenciar arrependimento sincero de emoção momentânea? Pastor, isso é mais eu tempo. É difícil a gente saber se é só uma casca, se é só de fingimento, se é só de brincadeira. O tempo vai dizer se realmente foi ou se não foi. O que a Bíblia ensina sobre o perdão, restauração e consequências dos erros? A Bíblia ensina, pastora, muita coisa, mas ele não errou. Ele foi correto. Foi uma calúnia contra ele, ele era praticamente que casado, estava no lugar errado, se envolveu com a pessoa errada e deu tudo isso com a vida dele. Mas que bom, isso trouxe uma transformação, trouxe um renovo pela vida de Daniel Alves. O senador Flávio Bolsonaro voltou ao centro do debate político nacional após publicar um vídeo nas redes sociais defendendo a atuação do ministro André Mendonça nas investigações relacionadas ao chamado caso Banco Master. No pronunciamento, Flávio afirmou que o magistrado agiu corretamente ao autorizar medidas da Polícia Federal dentro da Operação Compliance Zero e cobrou a instalação imediata de uma comissão parlamentar
mista de inquérito para aprofundar as apurações no Congresso Nacional. A declaração ocorreu após mais de uma fase da operação atingir figuras influentes do cenário político. Entre os alvos recentes da investigação está o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e uma das lideranças mais fortes do progressista. A Polícia Federal investiga supostos esquemas financeiros envolvendo o Banco Master, lavagem de dinheiro, lobby político e movimentações milionárias ligadas a empresários e agentes políticos. No vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro, o senador afirmou que o Brasil precisa conhecer toda a verdade, criticando o que chamou das possíveis tentativas de blindagem política. Ele também insinuou ligações entre integrantes do PT e pessoas investigadas no caso, defendendo que o Congresso tem a obrigação de instalar uma CPMI para investigar o escândalo. Pastora, tem sim, né? Já foi parado umas outras aí, como dos aposentados, outros mais, e tem que fazer sim, gente. Tem que ter, o Brasil tem que mudar. Isso, o Brasil só vai mudar, pastor, se as pessoas entenderem que as coisas não podem ser. Olha quanto bilhões agora que esses políticos corruptos estão pegando no Brasil. O Brasil está vivendo um tempo de revelação de coisas ocultas na política? De coisas ocultas, coisas feias, coisas que realmente dá vergonha ter de ser brasileiro. Nós temos orgulho de ser brasileiro, mas quando nós olhamos para os políticos, tudo tem a sua exceção, dá vergonha, pastora. Qual o perigo espiritual da corrupção e da ganância pelo poder? Querer ser Deus acima de tudo. Temos alguns ministros aí que não podem nem falar que eles é feio, que eles metem processo com você, te critica, derruba o seu canal do YouTube, manda te prender. Tem pessoas que foi presa para aturar por causa de um batom e eles estão lá soltos. Vai dizer o quê? Como o cristão deve agir diante de crises políticas e denúncias constantes? O cristão tem que agir com temor no coração, com oração, com busca da verdade acima de tudo. E essa busca não é só para o cristão, a busca é para o Brasil em geral. O Brasil não é feito só de cristão. Temos católicos, temos outras religiões, temos que respeitar todos e tem que lembrar. Tudo que é feito não é para minha religião nem para mim, é feito para o Brasil em geral. Iraquiana. A história de uma mulher iraquiana que sobreviveu a anos de violência, perseguição e sofrimento no Oriente Médio voltou a emocionar cristãos ao redor do mundo nessa semana. Segundo relatos divulgados por organizações missionárias internacionais, a jovem conseguiu fugir de um ambiente marcado por abusos físicos e psicológicos e afirmou que encontrou esperança após conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Em testemunho compartilhado durante um encontro cristão, ela declarou emocionada: Jesus me deu forças para viver quando eu já não poderia continuar. De acordo com os missionários que acompanham cristãos perseguidos na região, a mulher nasceu em uma comunidade extremamente rígida no Iraque, onde enfrentou repressão dentro da própria família. Ela relatou ter vivido durante anos sobre medo constante, humilhações e violências domésticas. Em alguns trechos do testemunho, contou que chegou a acreditar que jamais teria liberdade ou dignidade novamente. A situação começou a mudar quando ela teve contato com um cristão que realizavam trabalhos humanitários próximo da região onde morava. Olha, pastor, isso é muito sério, isso é bonito, isso é legal, que Deus possa e Ele vai com certeza continuar alcançando mais pessoas. Por que o Evangelho continua crescendo mesmo em países onde há perseguição religiosa? Pastor, é a palavra de Deus que diz, né, que ela vai ser pregada aos 4 cantos do mundo. E aí está o exemplo disso, né? Como identificar quando Deus está usando a dor para transformar uma vida? Temos exemplo de Daniel, temos exemplo agora dessa moça também. Então a gente vê que Deus, em meio à dor, Ele busca as pessoas. E está escrito, né? O que não for por amor, vem pela dor. O importante é que venha por lado de Cristo. O que o testemunho desta mulher ensina sobre esperança e restauração emocional? É emocionante. Ensina que Deus ele vai até nos lugares mais difíceis, mais longe, mais ocultos e alcança a alma. A própria palavra de Deus diz que uma alma ela é mais importante do que o mundo para Deus.
presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Brasil após uma reunião considerada histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado na Casa Branca e que durou cerca de 3 horas. O encontro movimentou a imprensa internacional, provocou repercussão no mercado financeiro e gerou intensos debates políticos, tanto entre aliados quanto entre opositores dos dois líderes. Segundo informações divulgadas por integrantes da comitiva, os dois presidentes discutiram temas ligados à economia global, comércio internacional, segurança energética, inteligência artificial, conflitos internacionais e cooperações estratégicas entre Brasil e Estados Unidos. Fontes diplomáticas afirmam que o encontro foi mais longo do que o inicialmente previsto, justamente por causa da quantidade de temas considerados sensíveis na atual conjuntura mundial. Um dos pontos mais comentados da reunião foi o debate sobre a tensão crescente no Oriente Médio e os possíveis impactos econômicos globais, caso ocorram novos confrontos envolvendo Irã, Israel e forças americanas. Pastora, a gente tem que entender tudo isso e damos graças a Deus por Lula ter ido lá. Só esperamos agora que o Lula tenha mais respeito, porque a gente não pode ver que esse negócio de soberania, tem que entender um lado e o outro e respeitar um ao outro. O encontro entre Lula e Trump pode influenciar diretamente a economia brasileira? Pode, e eu creio que vai fazer. A gente vai esperar passar esses 30 dias para ver o que aconteceu. Diz que um vai analisar do outro vai analisar do outro lado, e aquele que tiver errado vai se corrigir. Detalhes. Se não aceitar que está errado, vai ter uma complicação nesse meio aí. Mas vamos observar esses 30 dias para ver o que acontece. Como o cristão deve enxergar as tensões políticas e geopolíticas mundiais? Olha, pastora, um olhar cristão e entender que nós temos que olhar sempre para as autoridades. Nós, brasileiros, temos um governo muito complicado. Cerca de tudo que nós ganhamos, nós pagamos 27% só de impostos. E no último governo, esse do Lula, infelizmente, mais de 30 impostos foi criado, né? Então, que possa ter também a consciência. Não adianta ir para fora do Brasil e querer se colocar nos melhores hotéis, lugares que a diária realmente é muito cara, e isso sobra somente para o brasileiro pagar. A Bíblia fala sobre alianças entre nações nos tempos difíceis da humanidade? Fala, pastora. Fala, aconteceu, Salomão tinha bastante aliança, Davi também tinha, outros governos também tinham, e nós temos que entender que as alianças são importantes para viver num mundo melhor, mas cabe a não se exaltar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, protagonizou um momento de forte tensão durante sessão relacionada às investigações do chamado Caso Banco Master. Segundo informações divulgadas por jornalistas que acompanham o STF, o ministro teve uma discussão considerada dura com integrantes da defesa do empresário Daniel Vorcara, após divergências envolvendo acordos de delação e interpretação de provas apresentadas no processo. A situação ocorreu durante debates sobre validade de depoimentos, alcance das investigações da Polícia Federal e possíveis tentativas de limitar o uso de determinadas informações obtidas na Operação Compliance Zero. André Mendonça teria questionado de maneira firme pontos apresentados pela defesa, afirmando que não pode existir seletividade no tratamento das delações. A frase rapidamente repercutiu nos bastidores políticos e jurídicos de Brasília. Daniel Vorcara, apontado como figura central em parte das investigações envolvendo o Banco Master, é investigado por supostas movimentações financeiras, suspeitas, influência política e contratos milionários que estavam sendo analisados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Olha, pastor, é o cúmulo do absurdo. O cara tá com a vida toda lascada e quer defender os outros ainda. Abre a boca, meu amigo. Você já tá complicado, você já tá ferrado. Aqueles que lá que juntou com você, até mesmo Vinícius e Pedro que fez com o Brasil, outros ganhando milhões e milhões aí, não tem como sair não. O Mendonça está certo e eu confio que Deus já está usando o Mendonça e vai colocar tudo isso por terra, pastor. Por que investigações envolvendo grandes nomes causam tanta tensão no país? Porque daí os caras são falsos, são vagabundos, são ladrões. O que eles fazem não é correto.
Olha para você ver a situação desse homem. Olha o que esse homem fez, pastora. Graças a Deus que o Mendonça é um homem de Deus e ele está agindo da maneira certa, sem olhar à esquerda e direita. Olhar para o Brasil. Isso que é importante. Como a Bíblia orienta o cristão diante de escândalos políticos e financeiros? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a primeira coisa que um cristão tem que fazer em situações assim é orar. É buscar a Deus, e a Bíblia fala que nós temos que orar para as nossas autoridades. Então, ele, com certeza, ele não é autoridade, mas o Mendonça é uma autoridade. O Brasil vive um tempo de revelação de estruturas ocultas de poder? Vive. Então, Deus abençoe, que, em nome de Senhor Jesus, que tudo seja esclarecido. Esse tanto de roubalheira, pessoas que foi roubada anos e anos, aposentada, que vive de aposentadoria, e esses caras lá pegando o dinheiro delas. Tem que ser colocado tudo por terra, pastora. Esse golpe também, esses bancários, como esse cara aí. É complicado essas situações. O Festival Gospel Ore Comigo, que se tornou um dos maiores encontros cristãos recentes do Brasil, anunciou oficialmente sua expansão internacional e já prepara edições fora do país nos próximos meses. A informação foi divulgada pelos organizadores durante uma coletiva transmitida pelas redes sociais, onde líderes do evento afirmam que o projeto nasceu no Brasil, mas agora carrega uma missão global de oração, adoração e evangelismo. O evento ganhou enorme repercussão nos últimos anos ao reunir milhares de pessoas em grandes arenas, estádios e espaços públicos, com foco em oração coletiva, louvor e ministração voltada para a família, juventude e restauração espiritual. Segundo os organizadores, o crescimento inesperado do festival chamou a atenção de igrejas e ministérios de outros países, principalmente da América Latina, Europa e comunidades brasileiras nos Estados Unidos. Durante o anúncio, representantes do Ore Comigo afirmaram que já existem conversas avançadas para a realização de encontros em Portugal, Estados Unidos, Argentina e Angola. Olha, eu acho legal. É muito interessante chegar em outros países. Mas primeiro, pessoal, vamos cuidar de casa. Será que não tem nenhum lugar no Brasil, Amazonas, lá no Nordeste, esses estados, esses lugares mais longe, que precisa ser pregar a palavra de Deus? Querer ir para os Estados Unidos? Bom. Portugal? Bom. Aqueles países lá da África, aqueles países lá que são realmente complicados. Por que não vai para lá? Então a gente tem que ver e entender. Querer só aparecer não, pessoal. Vamos pregar a palavra de Deus. O crescimento dos festivais gospel mostra um avivamento espiritual mundial? Mostra mundial, mas primeiro tem que cuidar da sua casa. Temos que cuidar primeiro do Brasil. E querer ir em países ricos são muito fácil. Agora vai para o Peru, vai para a Venezuela, vai para países mais pobres, vai lá para o Cazaquistão, vai para esses lugares aí também, né, pessoal? Como a música e a oração podem impactar emocionalmente uma geração inteira? Através da música há uma transformação. E essa transformação nos leva a entender e compreender o que Deus quer em nossas vidas. Então que através da música, da palavra de Deus, nós possamos realmente alcançar mais almas para Jesus. O Brasil está se tornando uma referência espiritual para outras nações? A gente espera que realmente aconteça e que os cristãos não fiquem se envolvendo em más condutas, principalmente na política. Que aonde o cristão for, seja exemplo. Não adianta ter a igreja cheia somente de pessoas, mas sim de pessoas convertidas e transformadas pelo Espírito Santo. O mercado financeiro brasileiro voltou a chamar a atenção nessa semana, após o dólar encerrar o pregão cotado em R$ 4,89, registrando o menor valor da moeda americana frente ao real em mais de 2 anos. A queda repercutiu fortemente entre economistas, empresários e investidores, principalmente porque o movimento acontece em meio a um cenário internacional ainda marcado por tensões políticas, guerras e instabilidade econômica global. Segundo analistas do mercado, diversos fatores contribuíram para a valorização do real nos últimos dias. Entre eles estão a entrada de capital estrangeiro no Brasil, o desempenho positivo das comunidades, expectativas de novos investimentos internacionais e sinais de estabilidade fiscal observados pelo mercado financeiro. Além disso, o encontro recente entre Lula e Donald Trump nos Estados Unidos
Também ajudou a aumentar a confiança de investidores estrangeiros na economia brasileira. Que bom. Que bom que o dólar realmente caia e os produtos importados acabam ficando mais baratos. E o Brasil começa a alcançar algo legal. Vamos ver até onde isso vai dar, né, pastor? A queda do dólar realmente melhora a vida do brasileiro comum? Tem muitas e também importação do Brasil para fora, principalmente na área da agricultura. Então, para quem compra produtos importados, como celulares, computadores, outras coisas mais, é bom. Mas para quem envia produtos daqui para fora do país, é ruim. Então, tem os dois lados da moeda. O dólar o preço um pouco menor, é bom, é? Mas se o dólar chegar ali a R$2, aí eu creio que já vai complicar um pouquinho. Como o cristão deve lidar com medo econômico e insegurança financeira? Pastor, é difícil, viu? Complicado. Mas que a gente queira entender, compreender essas coisas, o mundo financeiro, vou te falar, é uma bola de neve e algo que ninguém realmente entende. A Bíblia fala sobre crises econômicas mundiais nos últimos tempos? Sim, fala, isso é bíblico e elas estão acontecendo, tem com rumores de guerra e tudo quanto é lado. Há que ter, sim, uma disciplina muito grande daquilo que o povo evangélico quer e entender que muitas coisas acontecem porque são bíblicas também. A tensão no Oriente Médio voltou a atingir níveis extremamente preocupantes após novos confrontos entre forças do Irã e Estados Unidos no extremo de Hormuz, uma das regiões mais estratégicas do planeta para o transporte mundial de petróleo. Nas últimas horas, autoridades americanas confirmaram ataque contra instalações militares iranianas, após navios de guerra dos Estados Unidos terem sido alvo de mísseis, drones e embarcações iranianas durante a operação na região. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, destroyers americanos que atravessaram o estreito teriam sofrido uma ofensiva coordenada iraniana. O governo americano afirmou que os ataques foram interceptados e respondeu atingindo bases militares, dentro de comando e estruturas ligadas ao lançamento de drones e mísseis do Irã. O governo iraniano confirmou parte dos confrontos e acusou os Estados Unidos de violarem acordos de trégua que vinham sendo discutidos nos bastidores diplomáticos. As autoridades de Teherã afirmaram que o país continua reagindo caso haja presença militar considerada ameaçadora próxima às águas iranianas. A gente vê tudo isso acontecendo, um fala coisa de um lado, outro fala do outro. Essa guerra vai completar daqui a pouco 3 meses e nada foi decidido, pastora. Por que o Oriente Médio continua sendo tão importante para o mundo inteiro? Pastor, Israel está lá praticamente, né? E a gente sabe que Israel é terra prometida, né? E a gente sabe também que tudo que se dá biblicamente se dá para aquele lado ali. Então podemos dizer que tudo isso acontece mais para o lado de lá porque é bíblico, né? A Bíblia fala sobre guerras e tensões entre nações nos últimos tempos? Fala, pastor. Rumores de guerra estão aí acontecendo. Também lá da Ucrânia com Rússia, agora Estados Unidos, Israel e Irã. E a gente espera que isso acabe, nós esperamos que isso acabe o mais rápido possível, porque também o petróleo só está aumentando. Como o cristão pode manter a paz emocional em meio às notícias tão pesadas? Orando, buscando a Deus. Quem vai dar o conforto para cada um de nós é o Espírito Santo. E nós sabemos que essas coisas têm que acontecer porque é realmente um cumprimento bíblico de tudo que está acontecendo. E dizemos sempre, ora bem, Senhor Jesus. A primeira grande onda de frio de 2026 começou a avançar sobre o Brasil e já provoca queda brusca nas temperaturas em várias regiões do país. De acordo com institutos meteorológicos, a massa de ar polar deve permanecer atuando até pelo menos no dia 13, trazendo madrugadas geladas, possibilidade de geada e sensação térmica ainda mais baixa em alguns estados do sul, sudeste e centro-oeste. Segundo meteorologistas, a frente fria começou a se intensificar após a entrada de uma massa de ar polar vinda do sul do continente. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já registraram forte queda de temperatura nas últimas horas. Em cidades serranas, os termômetros chegaram próximos de 0 grau durante a madrugada.
A previsão também indica avanço de frio para as áreas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e parte do Rio de Janeiro. Em algumas capitais, a expectativa é de temperatura abaixo da média para o período, além de aumento da umidade e possibilidade de chuvas acompanhada de pontos fortes. Graças a Deus, eu não gosto do calor, onde que a gente mora aqui, nós moramos, infelizmente faz muito, mas muito calor, e nós esperamos que a partir da manhã realmente isso chegue aqui para o nosso lado e fique um clima mais legal. Como a igreja pode ajudar pessoas vulneráveis durante períodos de frio intenso? Fazer movimentos na igreja, pedir roupas, pedir cobertores, pedir tudo para ajudar essas pessoas que estão nas ruas, ou que esteja até mesmo dentro da igreja e que precisa de um auxílio nesse sentido. O que mudanças climáticas e fenômenos extremos despertam espiritualmente nas pessoas? Como se diz, pastora, o bom senso. Precisa de um alimento, de uma sopa quentinha, precisa de uma cama quentinha, precisa de um cobertor e precisa da união dos irmãos para que venha fazer movimento em prol dessas pessoas que realmente necessitam de um cuidado especial. Como desenvolver compaixão verdadeira diante do sofrimento do próximo? É sempre olhar para a vida do próximo, por mais que nós não passamos, e que Deus que nós nunca passamos por isso, lembrar que o próximo está passando e estender a mão, ajudar em ambos os sentidos, naquilo que é a necessidade do próximo. Vamos ao pensamento do dia. Meu amigo e minha querida, meu irmão, minha irmã, Lula veio dos Estados Unidos durante 30 dias. Nós vamos ficar esperando para ver o que vai acontecer. No Iraque, tivemos essa mulher, essa jovem, que Deus tocou no coração dela e ela foi transformada. Tivemos também Daniel Alves, que foi um grande jogador de futebol, foi preso por injustiça, mas que ele veio para amor, veio para dor, ele foi alcançado. Deus tem levantado homens como André Mendonça, como Daniel, com tantas mulheres também, para servir a Deus. Se você está me ouvindo aí do outro lado, de repente Deus também quer tocar em você, esperando simplesmente você abrir a porta e dar a oportunidade para que Deus entre e mude a sua história. Quem vai mudar a sua história não é nenhum político, não é nenhum cantor, não é ninguém famoso, mas o primeiro passo tem que ser dado por você. E as demais coisas, a Bíblia fala que vai ser acrescentado. O que precisa ser acrescentado na sua vida? Toque então nas mãos de Deus. Entende? Sobrenatural e o agir de Deus pode acontecer na sua vida. Temos o link aí no primeiro comentário fixado. Venha fazer parte desse sonho com a gente. Se você chegou aqui, clique lá nesse link e vê que você pode nos ajudar a realizar esse sonho. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, vai para nossos vídeos, compartilhe também e tem o link das lojas parceiras na descrição. Vai lá, de repente, você se sente tocado, compra alguma coisa e assim também abençoa o nosso canal. Seja membro do nosso canal e venha fazer parte do grupo de membros. Tem muitos benefícios para você lá e uma equipe preparada de atender. Se inscreva no nosso canal então e lembramos que amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estamos de volta com mais um Jornal da Fé. Fique na paz, pois com ela também eu estou indo embora.